Olá pessoal, eu sou Wesley e no vídeo de hoje aqui do Vagando Divagando eu vim trazer para vocês algumas histórias, alguns livros, algumas indicações de livros que eu considero que são indicações muito criativas, com premissas na verdade muito criativas e que algumas delas vão ali, podem ser um pouquinho ali comuns na sua premissa inicial, mas tem algum elemento que faz toda a diferença para que eu considere elas diferentes, algumas delas um pouco malucas, mas que no fim de tudo adicionam bastante na nossa experiência de leitura. Antes de tudo, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às terças e quintas aqui no canal. Então vamos lá falar sobre esses livros aqui, que é uma lista bem bacana para vocês. E é como eu sempre venho falando quando eu geralmente faço as listas de livros aqui, eu faço o possível para trazer alguns livros que eu tenho falado pouco ou nem tenho falado aqui no canal. E o primeiro deles é um livro que eu acho que eu não mencionei aqui no canal ainda, que é o Todo Dia, do David Levitan, que é um livro que eu li na minha adolescência e com certeza dessa época da minha vida é um dos meus favoritos. Eu não sei se eu gostaria desse livro hoje, mas eu sei que na época eu gostei bastante, foi uma experiência diferente, mesmo que o gênero em geral e a história em si seja comum, bastante comum até, né? Nós temos aqui um personagem, um protagonista que é chamado apenas de a letra A. É um personagem que todos os dias acorda no corpo diferente, no corpo de uma pessoa diferente. Acontece que esse personagem acaba se apaixonando pela Rhiannon. Para vocês terem ideia do quanto eu gosto desse livro, porque eu não parei para dar uma olhada para pesquisar a sinopse, né? Eu lembro o nome da protagonista, que é a Rhiannon, e é uma protagonista que eu acho incrível, inclusive. Mas enfim, voltando. Esses personagens acabam se apaixonando, mas tem que passar por essa questão, né, do A acabar sempre voltando para Rhiannon no corpo de uma pessoa diferente. Como é que essa relação vai se desenrolar? Não sabemos. O livro ele não se ocupa tanto em explicar de verdade a origem de tudo isso, porque essas coisas estão acontecendo, mas é um elemento sim que faz toda a diferença dentro desse livro. Porque ele pode cair ali no lugar comum, na narrativa comum, e de certa forma até é, né? É uma história de romance adolescente. E esse elemento novo acaba sim adicionando uma pitada um pouquinho, um diferencial no livro, né? Eu acho que eu posso falar dessa forma. Esse é um livro que eu particularmente também gosto muito do final dele. Gosto muito da solução que o David Levitan criou para encerrar o livro. Na minha opinião, é uma solução que eu acho que vale demais. Eu entendo muitas pessoas que odiaram o final desse livro, mas na minha opinião cabe muito bem. Eu acho que é um resumo muito bem do que é o relacionamento entre esses dois personagens e um resumo muito bem do que é o personagem do A e como esse final personifica esse personagem, ainda que não seja exatamente do jeito que a gente gosta. E esse é um livro que ele ganhou duas continuações, eu não sei, acho que foram duas continuações, mas eu preferi manter a minha lembrança, a minha memória afetiva com Todo Dia sem ir de fato atrás de saber alguma coisa a mais. Eu não sei se os outros dois livros contam a história de um outro ponto de vista, se dão alguma explicação para o fato do A acordar todos os dias no corpo de uma pessoa diferente, não sei. De verdade, se vocês não deram uma chance, vão atrás. Eu não sei se vocês vão encontrar em catálogo, mas mesmo assim é um livro que vale muito a pena. O próximo livro da lista é provavelmente o livro com a proposta mais diferente que eu encontrei aqui na minha estante e também uma das propostas mais malucas. Eu estou falando do S, do J.J. Abrams e do Doug Dorst, principalmente por alguns de seus diferenciais. E um dos principais diferenciais desse livro aqui é o fato de ele ter várias coisinhas aqui dentro, que eu não sei se vocês vão conseguir, cartões postais, tem coisa de guardanapo, fotos, fora recortes de jornais, fora, por exemplo, também o fato de que o livro todo tem anotações aqui à mão, né? Ele tem a história dele aqui, desse livro chamado O Navio de Teseu, desse autor fictício que é o V.M. Stracker, e aqui dentro você vai ver uma história, e ao mesmo tempo em que essa história é contada, uma outra história é contada pra gente aqui através desses elementos adicionais, né? Dentro desse livro, elementos interativos, inclusive, e das próprias anotações nas páginas, que são de personagem diferente, que estavam passando por situação diferente. Então, cabe ao leitor ler todas as histórias que contém esse livro aqui, que estão nesse livro aqui, para entender de fato o contexto geral do que é que o autor, os autores, o J.J. Abrams e o Doug Dorst, queriam falar com essa história, queriam contar com essa história. Vocês acham que eu fiz isso? Obviamente que não, né? De verdade, assim, parar para tentar desvendar o mistério, desvendar o que é que tá acontecendo, eu realmente não fiz. E não sei se eu vou fazer algum dia na minha vida, mas esse livro aqui é um livro que vai ficar eternamente na minha estante. É isso, se vocês não têm na estante, e se for possível encontrar, eu acho que vale a pena, com certeza.
Agora falem aqui pra mim, animaizinhos inocentes ali do bairro que se encontram de vez em quando desvendando mistérios sobrenaturais. Digam pra mim se isso não é uma premissa muito legal. E aqui, gente, Beast of Burden, Rituais Animais do Ivan Dorkin e da Jill Thompson, que toda vez que eu olho pra isso aqui, eu lembro que eu preciso ir atrás da continuação dessa história aqui. Tem uns 2 ou 3 volumes lançados pela Pipoca Nanquim, e é realmente uma coisa que me encantou de verdade, e essa é uma história que brilha ainda mais por conta da arte e, claro, do roteiro. Eu já comentei sobre esse quadrinho também aqui no canal alguma vez, eu não lembro qual foi a circunstância do vídeo. O livro em si, ele é muito fofinho, uma história fofinha, legal, é divertida, inclusive, mas tem alguns momentos escassos, mas esse é um livro que, na minha opinião, sim, é um livro para todas as idades, facilmente, com a devida supervisão no caso de crianças, né? Então é isso, gente. De verdade é um livro de animaizinhos resolvendo mistérios sobrenaturais, e isso já fala muito sobre Beasts of Burden. 2 civilizações em rota de colisão, e uma delas é a humana. Mas a outra civilização que vem evoluindo ao longo de séculos e séculos e séculos, e que hoje, atualmente nessa história, é muito inteligente, é uma civilização de aranhas altamente inteligentes. Então nós vamos ver como é que essas 2 civilizações vão entrar em rota de colisão. E é isso, gente, que temos em Herdeiros do Tempo, do Adrian Tchaikovsky, que eu também já fiz vídeo no canal, mas acho que eu não voltei a comentar sobre esse livro aqui, então vale novamente reforçar o quanto essa é uma história bem legal. É interessante, assim, eu falo essa questão do embate entre essas 2 civilizações, né, dos humanos e das aranhas, mas esse é um negócio que demora um pouco a acontecer, porque a gente vai passar por alguns processos que são muito legais, principalmente na hora de a gente acompanhar como é que essas aranhas, principalmente, vão evoluir ao longo da história, ao longo dos séculos, para serem essas criaturas que, sim, são alguma ameaça aos humanos que estão querendo tomar lugar nesse planeta aqui que a gente vê nessa capa de Herdeiros do Tempo. E essa forma de contar a história, com certeza, é muito interessante, porque a humanidade a gente já sabe como é que funciona, a gente já sabe qual é o caminho dela, qual é a escolha dela na grande maioria das histórias, principalmente de ficção científica, e que de alguma forma coloca dentro de sua premissa o fato da humanidade estar procurando um novo ambiente para viver e querer moldar aquele ambiente na melhor forma para eles viverem. Então, a partir do momento em que a gente entra dentro da história através do olhar de aranhas, pequenas aranhas fofinhas que vão evoluindo ao longo do tempo, aí o negócio muda de figura, e aí a gente vai, como leitor, tendo e criando um pouco mais de apego em relação a esses personagens tão diferentes, né? Isso que faz a história, contada aqui pelo Adrian Tchaikovsky, ser ainda mais genial, eu acho, na minha opinião, porque não é fácil criar esse tipo de conexão, é inteligentíssimo, é genial, e realmente, assim, o resultado final é isso. É você criar algum apego, alguma empatia por esses personagens. E a gente, às vezes, dificilmente toma um lado da humanidade nesse tipo de história, quando há outros seres inteligentes ali envolvidos, inteligentes e evoluídos tecnologicamente até, e quando a humanidade em si, pelo menos na hora que ela é retratada dentro desse tipo de livro, não são exatamente as figuras mais empáticas, que estão realmente se importando com outras vidas. Não, eles se importam apenas com as deles, e quem estiver no caminho que saia ou seja esmagado por eles. Então é uma história muito inteligente, uma premissa muito interessante, e a resolução de tudo aqui é muito legal e que me deixa com vontade de conhecer um pouco mais, porque a gente fica muita coisa aberta. Realmente, a história aqui se fecha direitinho, mas obviamente vai ter mais coisa. Eu espero que a Morro Branco com certeza lance mais de Herdeiros do Tempo logo logo, porque é uma série que eu acho que vai, com certeza tem muito potencial para evoluir. Eu acho que aquelas premissas que a gente também lê, às vezes, de vez em quando, e não faz muita ideia exatamente do que está rolando nas páginas, é muito legal. É um pouco arriscado para o autor contar esse tipo de história, com toda certeza, porque vai ter muita gente que não vai gostar da hora que pegar um livro desse tipo aqui para ler, e na hora que tá lendo não vai pegar o que é que tá acontecendo, o que é tudo aqui que tá acontecendo, o que são esses personagens, por que que eu devo me importar com eles, se a história em si exatamente não dá um contexto, não dá um objetivo, não dá um grande resultado final, isso tudo é muito etéreo, né? Você precisa ler e reler para entender o que é que tá acontecendo. E eu acho que isso rola muito com Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Eu sou da galera que adorou Mar Sem Estrelas. Eu gosto muito da premissa dele, mas eu entendo o fato de muitas pessoas não gostarem porque não encontram respostas. Já cansei de falar de como eu gosto muito de livros que não necessariamente vão entregar respostas de vez em quando. Às vezes é chato quando o livro não faz isso, sim, mas não acho que seja o caso de Mar Sem Estrelas, porque você percebe desde o início que essa é a proposta dele, e para mim, pelo menos essa proposta,
funciona muito bem. É uma experiência que fica um pouco difícil, obviamente, isso eu tenho que confessar, é difícil de acompanhar o raciocínio dessa história, principalmente quando não é exatamente um fio condutor tão claro assim para o leitor. Mas é uma experiência que eu gosto muito, muito por conta da forma com que a Ellen Morgenstern escolhe contar essa história aqui. Mas é fato, quando você, como leitor, não tem um farol ali lhe guiando para essa história, sabendo, querendo entender, na verdade, o que é que os personagens têm que fazer, ou no caso aqui de O Mar Sem Estrelas, esse mundo, o que é esse mundo, o que é essa grande biblioteca subterrânea, o que é que ela tem a ver com tudo que está acontecendo, é complicado. O fato de dessas são histórias sobre histórias, o poder da história de início, meio e fim, e todas as conexões que são feitas aqui nesse livro, eu gosto muito da experiência, mas é uma experiência maluca, é uma experiência que sim, na minha opinião, vai exigir que você releia, e eu estou devendo essa releitura de Mar Sem Estrelas, mas eu não vou ler logo, muito em breve, dificilmente vai passar mais 1, 2 anos, 3 anos, facilmente, até que eu decida retornar a esse mundo aqui, porque eu com certeza sei que tem muitas coisas a serem entendidas. Mas esse é um mundo maluco, diferente, e uma premissa sim muito criativa que vale demais, principalmente se você gosta da proposta desse livro aqui. Se você não gosta, pode ser que você acabe surpreendendo a si mesmo gostando dessa história, se quiser dar uma chance a ela. Mas eu acho muito difícil se você não tem o costume de ler esse tipo de livro ou curtir esse tipo de história. O próximo livro é um livro que eu já devo ter falado algumas vezes aqui no canal, porque eu gosto muito de exaltar esse livro aqui, principalmente por conta do ritmo dele, da ação dele, e vocês agora vão ouvir provavelmente o meu cachorro fungando ali na porta porque ele está querendo sair. Vou deixar ele sair, só um instantinho. Voltando, o livro que eu estou colocando aqui para vocês é um livro que eu gosto muito por conta do ritmo dele, da ação dele, de como esse é um livro aqui que você pega e vai virando página. Vira página, vira página, vira página, e isso é muito bom em muitos casos. E esse livro faz isso muito bem, com maestria, na verdade. Eu acho que dos últimos livros que eu li que tem essa proposta de são vira-páginas de verdade, é um dos melhores com certeza. E foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Mas hoje eu não quero falar disso aqui no caso de Foundryside e as margens da fundação do Robert Jackson Bennett. Mas a premissa dele, na verdade, o sistema de magia dele faz muito sentido dentro desse mundo, mesmo que não seja exatamente a coisa mais inovadora aqui, e que eu tenha minhas ressalvas em relação à forma com que o Jackson Bennett coloca esse sistema de magia nesse livro aqui. Mas é um sistema de magia criativíssimo, porque é difícil você imaginar como é que esse sistema de magia pode ser aplicado, mas vendo ele ser aplicado aqui nesse livro aqui, é incrível. Você pegar e escrever algumas palavras, por exemplo, aqui nesse livro aqui, eu vou dizer, escrever aqui dizendo que ele tem 200 quilos. Aí ele vai começar a pesar 200 quilos e vai cair. Eu posso dizer aqui que, na verdade, ele está de cabeça para baixo. Enfim, você pode pensar numa infinidade de coisas para que esse sistema de magia se desenrole das maneiras mais criativas possíveis. E é legal ver isso acontecendo aqui dentro do contexto da narrativa de Foundryside, porque é fundamental que esse sistema de magia funcione para você também entender essa história. Esse é um universo que me cativou bastante, e o ritmo com que a história é contada, com certeza, me fez vontade de voltar a esse universo. Eu já estou aqui com o Shorefall na minha estante, então talvez esse ano eu volte a comentar um pouquinho mais sobre essa série, essa trilogia. Se vocês não conhecem Foundryside, gente, vocês gostam de livros de fantasia ágeis, que vão entregar muita informação, vai entregar, mas um livro não para, literalmente, gente, ó. Dê uma chance a Foundryside. E agora que eu me toquei, gente, no próximo livro, também mais é um livro da Morro Branco. Eu juro que isso não foi intencional, mas isso fala muito sobre o que é o catálogo da Morro Branco, da criatividade do catálogo da Morro Branco. E isso se traduz muito na qualidade, assim, nas experiências que você pode ter, nas experiências mais diferentes possíveis que você pode ter procurando um livro da editora Morro Branco. De fato, se você quer ler os livros mais diferenciados, de autores diferentes, de países diferentes, vão atrás da Morro Branco que vocês vão encontrar muita coisa boa. E enfim, né, não foi intencional, juro para vocês, mas o último livro também é uma premissa muito legal, que eu também já falei, já expressei a minha opinião em relação a esse livro aqui no canal. Já antes de ler esse livro, também já tinha falado do quanto essa premissa chamava a minha atenção, porque ele não parece ser o que ele realmente é. E eu tô falando de Os Tapeceiros do Cabelo, de Andreas Ekbach. Ele tem essa premissa aqui de um planeta que vive para fazer tapetes de cabelo enviados para o Palácio do Imperador. Isso é uma tradição que vai sendo passada de geração em geração, e onde vai parar tanto tapete, como o Imperador precisa de tanto tapete, ninguém sabe, mas é uma grande honra, é tradição, ninguém pode falar nada contra isso, e tudo bem. E esse é um livro que é uma ópera espacial.
E é incrível como essa história vai conectando cada um dos elementos, né? Você tem essa parte da ópera espacial, que não é exatamente o maior foco desse livro, com certeza. Eu acho que um dos maiores discussões aqui, os Tapeceiros de Cabelo, é essa discussão de religião, de você venerar uma figura ferozmente, e acaba sendo uma experiência que, mesmo em poucas páginas, coloca muita informação pra gente e coloca muitas questões também para serem discutidas aqui. Então, esse é um livro que eu acho que passa um pouquinho ali fora do radar da galera. Eu acho que você deveria colocar no seu radar e dar, assim, uma chance futuramente, porque é uma premissa muito inteligente, é criativo e o final é um final que surpreende, viu, gente? Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram das indicações, se vocês já leram algum desses livros e, obviamente, se vocês gostaram desse vídeo, né? Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário e joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às terças e quintas aqui no canal. Então é isso, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e veio até aqui e até o próximo. Tchau, tchau.